Olá, querido, graça e paz. Contamos aí com o favor do nosso Deus. Estamos iniciando mais um Papo na Quarta e o nosso tema hoje está dentro daquilo que nós chamamos dos 5 pontos do calvinismo e nós vamos bater um papo hoje sobre o terceiro ponto, expiação limitada. E para bater esse papo nós convidamos o nosso irmão reverendo Jefferson, pastor na segunda igreja presbiteriana aqui em Taguatinga. Meu pastor, seja bem-vindo, grato por ter aceito o convite, Deus abençoe você, sua linda família, igreja. Por favor, dê a sua saudação inicial aí para os nossos irmãos, por favor. Nós queremos saudar a todos, é sempre uma alegria poder estar junto à quarta igreja, a igreja mãe, igreja de origem, então são momentos realmente muito especiais para mim. Meu pastor, a gente tem conversado sobre os 5 pontos do calvinismo e você pode, assim, de maneira bem breve, pontuar para a gente o que vem a ser os 5 pontos do calvinismo. Essa temática dos pontos do calvinismo é assim tão relevante para a igreja porque a igreja começa, a reforma começa em 1517 e nós temos ali um movimento que vai se estendendo por toda a Europa, avançando. E muitos imaginam que os 5 pontos do calvinismo foram elaborados por Calvino, mas, já decepcionando aqueles que têm essa expectativa, não foi por João Calvino. Os 5 pontos do calvinismo têm sua origem no Sínodo de Dort. O Sínodo de Dort acontece por conta de um movimento dos que herdaram toda a teologia de James Arminio, e um ano após a morte de James Arminio, mais precisamente em 1610, eles apresentam diante do parlamento da Holanda o que eles chamam de protesto ou remonstrance, os 5 pontos do arminianismo, questionando basicamente a soberania de Deus, a predestinação, entre outras doutrinas que nos são muito caras. E, mais precisamente, em 1618, o parlamento convoca os cânones de Dort, o Sínodo de Dort, precisamente, né? E ali naquele sínodo eles estiveram reunidos por aproximadamente 6 meses e tiveram ali 154 sessões para chegarem nos 5 pontos do calvinismo. E aquilo ali foi publicado e por unanimidade desse sínodo, que foi muito grande, os teólogos mais destacados daquele tempo estiveram ali reunidos e formularam os 5 pontos do calvinismo. Muito bem, meu pastor. E dentre os 5 pontos do calvinismo, nós temos a expiação limitada. Por favor, nos ofereça aí uma definição do que vem a ser a expiação limitada. Bom, reverendo, a expiação limitada não deve ser entendida como um termo de que é algo imperfeito, é algo incompleto. Alguns que têm um entendimento raso a respeito desse ponto pensam dessa forma. Mas ela está diretamente associada ao sacrifício vicário e substitutivo de Cristo, aplicado aos seus eleitos. Para compreendermos mais precisamente o que é a expiação limitada, a gente tem que procurar olhar para o ponto apresentado pelos arminianos, o contraponto. Foi o ponto, na verdade, inicial. Eles falam a respeito da expiação universal. E no entendimento deles, na expiação universal, a obra de Cristo tornou possível a salvação a todos. Mas, na verdade, não assegurou a salvação a ninguém. Essa é a grande questão. Embora Cristo tenha morrido por todos os homens, em geral, e em favor de cada um em particular, somente aqueles que creem são salvos. E a morte de Cristo, no entendimento deles, não é o que nós cremos, capacitou Deus a perdoar pecadores na condição de que eles crescem. Então, somente crescem. Mas, na verdade, não removeu ou expiou o pecado de ninguém. A salvação somente se torna possível, viável, se o homem escolher aceitá-la. Então, essa é a concepção da expiação universal. A expiação limitada se opõe a basicamente tudo isso. A obra salvadora de Cristo foi intencionada para a salvação somente dos eleitos e, de fato, assegurou a salvação destes. Sua morte e seu sofrimento substitutivo da penalidade do pecado
no lugar de certos pecadores específicos. Ô meu pastor, diante dessa sua proposta, como podemos explicar João 3,16? Porque Deus amou o mundo e enviou, entregou seu único filho. Como é que a gente vai explicar, então, esse texto bíblico? A gente já começa dizendo que uma doutrina jamais pode estar alicerçada apenas em alguns versos, mas é o que nós chamamos de analogia da fé, toda a Escritura. E é preciso entender esse versículo, especialmente, eu creio que a ênfase que o Senhor deu foi porque Deus amou o mundo, né? A palavra mundo aí nesse verso. E, geralmente, os arminianos param justamente nesse ponto, porque Deus amou o mundo. Essa expressão mundo pode ser entendida de várias formas. Alguns vão entender, os universalistas, que Deus amou todos, de forma indistintiva, todos. Alguns vão dizer que Deus amou o cosmos, o mundo, as belezas do mundo, suas texturas. Há aqueles que dizem, não, a palavra mundo aqui está se dirigindo a pessoas de todas as etnias que de alguma forma serão salvos pelo Evangelho de Cristo. O que também é um equívoco. Como que nós podemos entender essa sentença dentro de um contexto maior de João? João é conhecido como apóstolo do amor. Os seus escritos, tanto o Evangelho quanto as epístolas, apontam para o amor de Deus, uma chamada para que os cristãos vivam nesse contexto ou nessa dimensão do amor do Senhor. Então, quando João fala que Deus amou o mundo, a ênfase de João não é tanto no mundo, mas é no amor de Deus por criaturas que estão caídas no mundo que está apodrecendo pelo pecado. É o mundo que está nesse estado. Você nunca vai comprar um carro, passados 2 meses, o carro vai ficar mais novo. Você nunca vai cozinhar um alimento, deixar sobre a mesa, dependendo do tipo de alimento, ele já perece em poucas horas. Então, tudo que nos cerca, até mesmo o nosso corpo, nós percebemos que está no estado de apodrecimento. É um mundo que cheira, de certa forma, a morte. Então, João está, assim, impressionado, perplexo com o amor de Deus por criaturas que estão nesse mundo em apodrecimento. Não é um mundo geral, mas ele está enfocando aqui o amor de Deus por esses seus eleitos. Tanto que na continuidade do verso, no mesmo versículo, ele diz para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Obrigado, meu pastor. Excelente resposta. Mas caminhando um pouco mais, nós podemos afirmar que não seria uma injustiça da parte de Deus escolher uns para o céu e não levar outros para o céu? Essa é uma questão também colocada pelos universalistas e as pessoas de maneira geral, questionarem os métodos de Deus, a maneira de Deus salvar. Mas, mais uma vez, a gente precisa olhar para as Escrituras. E, de maneira geral, quando olhamos para as Escrituras, nós temos o Salmo 139, verso 5, que diz que eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Romanos 3:23, que é o texto mais conhecido, diz que todos pecaram e carecem, ali o carecem pode ser também, estão destituídos da glória de Deus. Imagine se Deus nos desse exatamente aquilo que nós merecemos. Se Deus executasse a justiça dele para conosco. Eu sempre digo lá na igreja, as ovelhas da segunda igreja, não peça, jamais peça a Deus aquilo que você merece. Porque você merece o inferno. Então, não é injustiça. De modo algum, é injustiça. Haveria somente um destino para todos nós. A morte eterna, a condenação, até mesmo crianças, que é um tema polêmico, né? Alguns perguntam, pastor, e se uma criança morrer? Criança. Se não tiver Cristo, é duro de dizer, mas vai para o inferno. Então, Deus é justo e não deixará o pecado impune. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, é o que diz Hebreus. Mas Romanos 8:1 declara, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Deus, por sua livre e espontânea vontade, resolveu salvar alguns em Cristo Jesus. Isso não é injustiça.
Isso é graça. Meu pastor, você pontuou aí pra gente, muito bem por sinal, que não há injustiça da parte de Deus em escolher uns e reprovar outros. Mas não seria falta de amor de Deus para com as suas criaturas levar umas para o céu e outras não? Pelo contrário, novamente, eu tenho de discordar. Ele poderia ter deixado cada um de nós seguir os seus próprios caminhos. Desde Romanos 1, Paulo diz que Deus deixou os homens à sua própria sorte, serem conduzidos por suas paixões, concupiscências, seu entendimento errado, equivocado a respeito da adoração, adorando a criatura ao invés do Criador. Então não é falta de amor. Ainda quando o homem, Adão, no pacto das obras, infringiu o mandamento de Deus, comendo o fruto que lhe era proibido, Deus manifestou misericórdia. Algo que nós não paramos para pensar. Lá em Gênesis 3, em nenhum momento Deus amaldiçoa o homem. Deus amaldiçoa a terra, Deus amaldiçoa a serpente, mas Deus não amaldiçoa o homem. Deus dá a possibilidade do homem perpetuar a sua espécie e do ventre e ainda afirma que do ventre da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Gênesis 3,15, que é o proto-evangelho que a gente chama. Desde então, nós percebemos de uma forma muito clara uma teologia que nós chamamos da teologia da santa e da maligna semente sendo desenvolvida na história da redenção. Abel e Caim, já na sequência, nós vemos de forma muito clara isso, que Deus não se agradou de Caim, mas se agradou de Abel. Noé e sua família, em contraste com toda uma geração pervertida e distante dos caminhos do Senhor. Os patriarcas, sempre alvos da graça de Deus e seus opositores. O estabelecimento literal de uma nação governada por Deus e os demais povos sendo levados pelos seus conceitos e crenças pagãs erradas. Parece haver uma guerra entre aqueles que são do Senhor e aqueles que não são. O fato é o seguinte, reverendo. Já em Gênesis, Deus poderia ter eliminado por completo a humanidade. Não haveria amor. Mas a sua bondade e a sua misericórdia podem ser percebidas em toda a criação, por meio da graça comum, por meio da graça especial. E na igreja, o seu amor se manifesta de forma mais plena em relação ao seu povo. Então não é falta de amor. Obrigado, meu pastor. O nosso papo fluiu tão bem que chegamos ao final do nosso quadro, aí onde nós conversamos um pouquinho sobre a expiação limitada e permita-me a brincadeira, eu precisei de fazer aqui o advogado do diabo. Claro. Claro. Para questionar como pensam os arminianos, para que você pudesse, então, de forma clara, concisa e pontual, nos abençoar com as respostas. Meu pastor, a minha gratidão, que Deus abençoe você, Carol, Rafael, família querida aí, abençoe as suas ovelhas lá. E foi uma alegria tê-lo aqui. Que bom que conseguiu ajeitar a agenda para estar conosco aqui. Que Deus o abençoe. Dê sua saudação final aí aos nossos irmãos, por favor. Bom, meus irmãos, a gente sempre costuma dizer o seguinte: todos nós nascemos arminianos. Todos nós nascemos achando que a salvação pode ser conquistada, pode ser adquirida por nossas obras, e às vezes somos conduzidos nessa luta pela salvação. Na verdade, Deus nos alcançou por sua irresistível graça. A expiação limitada joga por terra todo o nosso orgulho, toda a nossa vaidade e evidencia de uma forma muito plena o amor e a misericórdia do nosso Deus. O reverendo Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, sobre a expiação limitada, ele diz o seguinte: a expiação de Cristo é suficiente para todos, mas é eficiente somente para alguns. A expiação foi destinada e tensionada somente para os eleitos. Cristo deu a sua vida pelas suas ovelhas, somente por suas ovelhas. Então que Deus possa abençoar aos irmãos. Agradeço ao reverendo Romildo pelo simpático convite e estamos à disposição para servir da melhor maneira possível. Deus abençoe. Amém. Obrigado, meu pastor. Deus te abençoe, querido. Foi uma alegria ter você participando conosco do nosso quadro Papo na Quarta.
Esperamos que o papo de hoje seja abençoador para você e convidamos você para vir visitar a nossa igreja, Quarta Igreja Presbiteriana em Taguatinga, uma igreja alegre e feliz na presença de Deus, e será uma alegria tê-lo aqui conosco em uma visita. E nos siga aí nas nossas redes sociais, no canal do YouTube, no Instagram e no Facebook. E um abraço e até o próximo Papo na Quarta. Tchau, tchau!